Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, nessa hora, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você sobre a armadura de Deus. Sabe, filho, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e acima dos principados e potestades. A posição que estamos em Cristo é um lugar de autoridade, honra e triunfo. Não precisamos viver no fracasso, na depressão e na derrota. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Em Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se um cristão experimentará vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele possui a respeito de si mesmo como igreja, militante derrotado ou triunfante. Militante é que ainda não está assentado nos lugares celestiais, ainda está lutando para ganhar a vitória contra o inimigo. Ele não crê que está na posição e por isso luta para chegar lá. Esse crente militante se esforça muito, mas tem pouca vitória, porque não sabe a sua posição. O derrotado é aquele completamente ignorante da sua posição de autoridade e do seu direito de reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Por causa da ignorância, esses crentes são constantemente atacados pelo inimigo e vivem num estado de fracasso e derrota. O triunfante, por outro lado, descreve a perspectiva bíblica do crente, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Eles não apenas sabem da sua autoridade, mas a exercitam para colocar o inimigo debaixo dos pés. Nessa época em que a atividade do maligno está aumentando, é vital que os crentes saibam a respeito da sua posição em Cristo. Precisamos ser completamente convencidos de que temos autoridade por causa da vitória de Jesus na cruz. Somente andando na luz da palavra teremos a confiança e fé para exercer a nossa autoridade. Paulo diz: está revestido da armadura para podermos permanecer inabaláveis. Cada peça da armadura é um aspecto da verdade do Evangelho. Quando a nossa fé é correta, não podemos ser abalados. Efésios capítulo 6, versos 14 ao 18. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isso vigiando e com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, filho, quando nós tomamos toda a armadura de Deus, permanecemos inabaláveis. Assim, tomar a armadura de Deus não é algo pequeno e sem importância, mas trata-se de algo vital no ministério. Eu sei que a imagem da armadura é algo bem prático, mas não devemos pensar nela como algo místico. Cada peça da armadura aponta para um aspecto do Evangelho. Trata-se, portanto, de algo doutrinário. Quando nós cremos corretamente, estamos usando a armadura. Quando a fé está errada, qualquer um desses aspectos nos tornamos abaláveis. Todas as partes da armadura estão relacionadas com a nova aliança. Não há aqui nada do Velho Testamento e da lei. Aqueles que possuem a fé errada
ainda andam segundo a lei do merecimento, tornam-se vulneráveis aos ataques do maligno. Os ataques com dardos inflamados virão sobre todos nós, mas aqueles que possuem uma armadura correta permanecem inabaláveis. Primeira peça da armadura, cingindo-nos com verdade. Cingir significa usar uma cinta ou cinto. A verdade é o Evangelho. O Senhor disse aos fariseus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Os fariseus conheciam a lei e mesmo assim não eram livres. Logo, a verdade não é a lei. Paulo chama o Evangelho de verdade do Evangelho. Em Gálatas 2,14, a verdade do Evangelho é uma cinta. Os soldados usavam um cinto de couro, onde lhes prendiam espada ou pequenas adagas, vestindo da couraça da justiça. A couraça da justiça era para proteger o peito. As setas malignas visam atingir o coração com condenação e acusação. Em 1 João, capítulo 3, verso 20 e 21, diz que percebemos a acusação no coração. Uma vez que o coração é atingido com condenação, teremos dificuldade de ter comunhão com o Senhor. Por isso é vital estar vestido com a couraça da justiça. O que é essa justiça, pastor? Certamente não é a justiça da obediência aos mandamentos da lei. É a justiça da fé e a justiça de Cristo que recebemos como um dom. Precisamos declarar continuamente que somos justiças de Deus em Cristo Jesus. Nunca se achegue ao Pai confiado em algum merecimento, mas sempre confiado no Cordeiro. Filipenses capítulo 3, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mesmo quando você falhar, declare ousadamente: "Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus." Seja consciente de sua justiça pela fé. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os pés aqui apontam para o fundamento, a firmeza no combate. O que lhe dá essa firmeza? É a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz que temos por causa da verdade do Evangelho, de que todos os nossos pecados foram perdoados e todas as nossas dívidas foram quitadas diante de Deus. Esse é o Evangelho da paz. Ele não depende de você, mas depende de Cristo. Não se trata do quanto mal nós somos, mas do quanto bom Ele é. Não depende do quanto você é fiel, mas do quanto Ele é fiel. Não depende da sua obediência, mas da obediência de Cristo. Por isso, Paulo diz que precisamos trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 19, do verso 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Somente um crente que tem paz com Deus consegue ficar firme no dia da batalha. Eu não estou dizendo que há paz com os homens, mas paz com Deus. Cremos que fomos justificados. Nós temos paz para com Deus. Romanos 5:1. Temos paz porque sabemos que sobre nós não há nenhuma condenação. Ninguém pode sentir paz se vive ainda debaixo de acusação ou condenação na sua mente. Temos paz porque não temos medo. Provamos o imenso amor do Pai, manifestando em sua graça. E esse amor de Deus lança fora todo medo. Quanto mais provamos da graça, mais vencemos o medo e a condenação. E assim vivemos em paz. Em Lucas capítulo 10, verso 19. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e por todo o poder do inimigo, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Embrasando sempre o escudo da fé. É por meio do escudo da fé que apagamos os dardos inflamados do maligno. Essas flechas inflamadas são pensamentos de desqualificação. O tempo todo, o inimigo mostra o que não fizemos, isso ou aquilo,
que não estamos qualificados e que estamos distantes do padrão de Deus. Toda armadura está relacionada com uma fé correta. Quando cremos corretamente, é que podemos resistir o maligno. A fé aqui não é um ato de crer, mas o conteúdo da fé. E o conteúdo da nossa fé é o evangelho da graça, é o evangelho da paz, a justificação pela fé. Amados, quando apregoava toda a diligência em escrever acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 1, verso 3. Todas as coisas são recebidas pela fé, mas o inimigo tenta nos enganar, dizendo que crer não basta, temos que obedecer os mandamentos. Somos tentados a ter alguma justiça própria, assim merecermos um milagre. Esses são os dados inflamados do maligno. Todos os milagres do Senhor são recebidos exclusivamente pela fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu das pessoas um bom comportamento antes de fazer o milagre. As pessoas certamente tinham problemas conjugais, ressentimentos, intrigas, mas o Senhor nunca lhe disse que o primeiro deveriam cumprir os mandamentos antes de curá-los. Por isso, tomai o capacete da salvação. A certeza da salvação é o capacete na sua cabeça. No momento em que você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem a utilidade. A palavra de Deus também fala da esperança da nossa salvação. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. Essa esperança descansa no amor do Pai. Se sabemos que somos amados, então esperamos que coisas boas aconteçam. Em 1 Tiago 5:8 diz: nós, porém, somos do dia. Sejam sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete da esperança da salvação. Fé no grego é pitris, significa acreditar que você já recebeu a provisão para a sua necessidade em Cristo. Mesmo que você ainda não veja, a fé sempre crê como já tem acontecido. Mas a esperança no grego é elpis e fala do futuro. A esperança é a expectativa confiante de que algo bom está por vir. Porém, você não pode ter pites sem antes cultivar o elpis. Tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. No original, a palavra aqui é rema, que significa a palavra viva liberada em nós pelo Espírito. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas essa palavra, se for apenas letra impressa, não será espírito nem espada. A expressão grega para aqui é rema. O logos é a palavra escrita, mas o rema é a palavra avivada em nós pelo Espírito. O Senhor disse em João 6,63 que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mais uma vez, a expressão usada é rema. Isso significa que a palavra instantânea falada a nós pelo Espírito é que se torna a espada que destrói o inimigo. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. E a união entre a palavra e o Espírito, que temos a espada para vencermos o diabo. A maneira que tomamos a espada é proferindo a palavra. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, nós lemos: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Você não pode derrotar o diabo com a sua própria força. Você precisa da palavra de Deus, orando o tempo todo no Espírito. A maneira como vestimos todas as peças da armadura é orando no Espírito. Pastor, o que significa orar no Espírito? Significa orar em línguas. Paulo diz que essa é a armadura de Deus. E em Isaías 59, temos uma descrição da armadura de Deus. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras dele, assim retribuirá o furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes a praga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente à sua glória, desde o nascente do sol.
pois virá como uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor, o Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que eu pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O primeiro elemento é a couraça da justiça. Nós estamos vestidos da justiça de Cristo, por isso somos justiça de Deus. Quando o Senhor executar a justiça, o mundo conhecerá a sua ira. Depois vem o capacete da salvação. Em nossa cabeça é a proteção, mas na cabeça do Senhor é o seu propósito, é aquilo que está na sua mente, trazer a salvação. A vestidura da vingança não é contra nós, mas contra o diabo. O Senhor é vingador de toda a opressão do maligno, doenças, depressão, destruição. O manto é o zelo da certeza de que ele cumprirá a sua promessa. No verso 21, o Senhor diz: esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. A nova aliança está completamente relacionada com o Espírito que nos foi dado. E a palavra que ele pôs em nossa boca, de acordo com todo contexto, ele só pode ser aquela que vem do Espírito, ou seja, em línguas. No Velho Testamento, houve muitos milagres, mas nunca o falar em línguas. Este é o sinal distinto da nova aliança. Em Romanos capítulo 11, Paulo se refere a esse texto, mas ele escreve de forma diferente. Ele diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos capítulo 11, versos 26 e 27. Paulo diz que ter os pecados tirados é equivalente a receber o Espírito. Aqueles que têm dificuldade de crer que os seus pecados foram perdoados não conseguem fluir em línguas. Quando Pedro pregava na casa de Cornélio, o momento em que ele disse que todo aquele que crê, os seus pecados perdoados, o Espírito veio sobre eles. As duas coisas andam juntas. Imediatamente, todos começaram a falar em línguas. A oração em língua é oração no Espírito. Judas diz em sua epístola que, quando oramos no Espírito, nós edificamos a nossa fé. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, aguardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Precisamos orar em língua e nos guardar no amor de Deus. Não é o nosso amor para com Deus, mas o amor dele para conosco. Quanto mais entendemos que somos amados, mais somos alimentados, mais oramos em línguas e mais somos guardados e permanecemos inabaláveis. Aleluia! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo esse canal, que estão passando por lutas, por tribulações, mas que elas tenham clareza da armadura de Deus na sua vida. Eu repreendo toda armadilha, todo laço, toda cadeia do inferno, seja quebrada na vida delas, que elas tenham a vitória no Senhor. Eu oro abençoando a cada um dos irmãos, declaro que a sua fé é fé correta, que elas possam ter a vitória em cada uma das suas batalhas. Orianda lama, rica lamanai, rianda lama sericantaralamás. Receba poder, receba unção, receba cura, receba provisão, em nome de Jesus. Amém?